O Dr. Robert é um cirurgião espanhol muito famoso. Ele está dando uma palestra sobre os avanços da manipulação genética de peles artificiais, uma pele que seria à prova de dano, fogo e não envelhece. Ele diz que isso vai revolucionar a indústria cosmética. No entanto, essa tecnologia não poderá ser feita sem uma cobaia humana. Porém, usar humanos como cobaia é ilegal. Mas isso não impediu Robert de raptar uma pessoa que se chama Vera para testar os seus experimentos. Depois de muita pesquisa e estudos, a tecnologia finalmente é desenvolvida com sucesso e a pele artificial funciona a 100%. Robert contempla sua criação e obra-prima, porém é muito perigoso deixar ela viva. E Robert já tem toda a pesquisa e estudos concluídos, então por isso ele pretende matá-la. Mas por alguma razão ele hesita. Vera sabe disso e tenta seduzir o doutor. Parece funcionar, mas Robert ainda tem suas dúvidas se ela está fingindo ou se tem a síndrome de Estocolmo. Porém, ele sabe que Vera fará qualquer coisa para sobreviver. Para diminuir os riscos, Robert pede para a governanta da casa despedir todos os funcionários. E após todos irem embora, ela recebe uma visita de seu filho, que implora para entrar na casa. Ele está fantasiado de tigre, porque tentou roubar um banco, mas falhou miseravelmente. Ele quer que Robert faça uma cirurgia nele para não ser pego e ir para a cadeia. Porém, sua mãe diz que é uma péssima ideia. Após ficar sozinho, ele começa a bisbilhotar pela casa e consegue ver Vera pelo monitor. Ele diz que ela é familiar e quer fazer amor com ela. A sua mãe pega uma arma e tenta expulsá-lo da casa, mas ele consegue desarmá-la e amarrá-la na cozinha enquanto ele pega a chave do quarto. Vera ouve barulhos estranhos e fica apreensiva. Então, quando o homem estava prestes a entrar, ela chuta a porta e tenta escapar. Porém, ele é mais rápido e consegue agarrá-la. E quando Robert chega em casa, ele vê Vera deitada com um homem ao seu lado. A mãe do rapaz teve que assistir Robert atirar nele, sem poder fazer nada. Após limpar a bagunça, a governanta conta alguns segredos chocantes, como por exemplo que o homem, fantasiado de tigre, e Robert são irmãos de diferentes pais. O pai do primeiro abandonou os dois logo no início, e o dono da casa estava com dificuldades de engravidar sua mulher. Então, ele decidiu dormir com a governanta e engravidou ela, dando à luz a Robert. Ela foi por muito tempo amante do pai de Robert e ao mesmo tempo a babá, sem que Robert soubesse que ela era sua verdadeira mãe. Ela tentou esconder isso, mas agora ele matou o único irmão que tinha, sem nunca ter conhecimento da sua existência. Vera fica chocada ao ouvir a história e pergunta por que seu filho parecia conhecê-la. A governanta Idon diz que Robert deu a Vera a face de sua ex-mulher e que seu primeiro filho teve um caso com a mulher de Robert. A governanta diz que ela nunca se importou muito com o primeiro filho. Com apenas 7 anos, ele já estava envolvido com a bandidagem. Com 12 anos, ele já tinha fugido de casa, até que um dia ele decidiu voltar. E foi aí que conheceu a mulher de Robert. Os dois se apaixonaram e, logo de cara, decidiram fugir juntos. Porém, tiveram um terrível acidente de carro. O seu filho conseguiu sair ileso, sem nenhum arranhão, mas a mulher de Robert sofreu queimaduras graves tanto no rosto quanto no resto do corpo. Robert, que ainda a amava muito, fez de tudo para reconstruir a sua pele de volta ao normal, até que um dia ela acorda e vê seu rosto desfigurado em um espelho. Ela ficou tão assustada com o que viu que decidiu pular da janela e tirar a própria vida. A filha de Robert viu tudo e ela ficou profundamente traumatizada. Ela desenvolveu ansiedade crônica e não conseguiu mais conversar com as pessoas. Robert também ficou muito traumatizado, deixando-o obcecado com seu trabalho. De volta ao presente, Robert declara o seu amor a Vera. Robert confessa que foi por causa do acidente da mulher dele que ele ficou obcecado em desenvolver uma pele perfeita. Naquela noite, os dois dormem tranquilamente e Robert sonha com o passado. Logo após a trágica morte da mulher dele, a filha de Robert teve uma significativa melhora. Robert decidiu levá-la a uma festa para socializar com outras pessoas. Ela conhece um jovem rapaz e os dois decidem dar uma volta no jardim.
Quando Robert percebe a ausência da filha, ele decide procurá-la. Ele fica cada vez mais preocupado e continua procurando, até que encontra as roupas da filha jogadas no chão e depois encontra ela caída inconsciente. Ele deduz que foi o jovem rapaz de moto que abusou da sua filha. Quando sua filha acorda, ela tem uma crise nervosa e um ataque de pânico, e Robert se arrepende profundamente de trazê-la para a festa. Após esse incidente, ela fica ainda mais traumatizada e com medo das pessoas, chegando a um ponto que decidiu tirar a própria vida, e Robert culpa o jovem rapaz. Ele descobre que o garoto é designer e trabalha na loja de sua mãe. Até que um dia ele decide ir numa festa após o trabalho e é aí que ele conhece a bela filha do Dr. Robert. Os dois ficam íntimos rápido e depois saem para dar uma volta no jardim. Ela fica bastante nervosa porque nunca tinha conhecido um homem além de seu pai. Eventualmente, ela acaba caindo e o garoto aproveita a oportunidade para beijá-la, o que acaba deixando ela ainda mais nervosa. E quando ela tem um ataque de ansiedade, ela começa a tirar a roupa. O rapaz interpreta esse sinal como se ela quisesse algo a mais, porém era apenas uma mania. Ela tenta gritar e lutar contra o garoto, porém ele pega um objeto e acerta sua cabeça, deixando-a inconsciente. Após alguns dias, ele diz à sua mãe que vai na casa de um amigo e que voltará para o jantar. Ele está dirigindo na estrada até que de repente um carro aparece por trás e o derruba da moto. Após cair, Robert aparece e atira nele um tranquilizador e quando ele acorda, descobre que está em uma caverna onde todo dia Robert cuida de sua higiene. O garoto está extremamente confuso e não sabe o porquê o doutor está fazendo isso com ele. E Robert se recusa a dar qualquer informação, sentindo prazer em vê-lo não saber por que está sofrendo. Depois, nós vemos uma cirurgia de mudança de sexo, onde o garoto será transformado em uma mulher. Após acordar e descobrir o que aconteceu, ele fica aterrorizado e implora para o doutor não fazer isso com seu corpo. Então, Robert finalmente conta a verdade e diz que isso é um castigo por ele ter abusado de sua filha, o que a levou a tirar a própria vida. Várias cirurgias são feitas até o garoto ficar com o rosto igual ao da ex-mulher de Robert. O garoto agora se chama Vera e fica profundamente depressiva. Primeiro ela conta os dias em que ficou presa. Depois, ela tenta se entreter e acaba fazendo yoga para resolver os problemas internos. Com o passar do tempo, mesmo num corpo de mulher, ela ainda se sente um homem e não perdeu totalmente a sua identidade. Ela faz um diário na parede escrevendo sobre sua mãe e a liberdade que costumava ter. Depois de um tempo, ela começa a aceitar o seu destino e a se adaptar ao corpo de mulher, consumindo totalmente a sua masculinidade. Ela também tenta ser uma boa esposa para Robert, que frequentemente tem dormido com ela. Robert fica bastante desconfiado no começo, porém, quando ele vê o rosto da mulher em Vera, Robert não consegue resistir. Então, com o passar do tempo, Robert esquece o garoto da moto e começa a tratar Vera como sua mulher. E Vera começa a se afeiçoar cada vez mais a Robert, que agora a trata muito bem. Ele fica mais relaxado e dá a ela mais liberdade. Vera pergunta se pode ir com a governanta a fazer umas compras, e Robert a deixa ir confiando nela 100%. Mais tarde, um homem que ajudou Robert nas cirurgias aparece e pergunta se o garoto poderia ir a um hospital por alguns dias. Robert recusa por razões óbvias, e uma delas é que ele não quer ir preso. Porém, o ajudante é persistente e mostra um jornal onde aparece um garoto desaparecido, igual àquele em que eles fizeram a cirurgia. Ele diz que Robert o sequestrou, até que, de repente, Vera aparece e diz que ela é o garoto da moto e que não foi raptada e também diz que ama Robert. Após ouvir isso, o assistente vai embora e Robert fica em choque com o que presenciou. A sua obra está concluída e, de um jeito muito bizarro, ele conseguiu a sua mulher de volta, porém num corpo de um homem que agora é uma mulher. Mais tarde, quando eles estavam prestes a fazer amor, Vera diz que vai buscar um lubrificante. Porém, ela volta com uma arma e atira em Robert sem hesitar. A governanta vai investigar e Vera também atira nela. Agora, ela finalmente está livre. E tudo o que fez
como ser uma boa esposa e agradar Robert era um plano para se vingar dele. E após anos de sofrimento, vivendo sob a pele de outra pessoa, Vera vai embora. E em direção à loja de sua mãe, tem uma difícil missão pela frente, onde terá que explicar que ela é o seu filho.